Boa tarde, turma. Sou Ricardo. Saudade de vocês. Vamos aqui a essa aula totalmente diferente, uma aula digital. A gente pode não ter esse contato físico, né, mas ter ainda esse afeto, professor e aluno. Espero em breve nós podermos voltar a nos encontrar na sala de aula. Bom, o tema da aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a música, a história da música. Então vamos lá, né? Deixa eu abrir. Vamos falar então, a princípio, um pouco da história da música e os instrumentos musicais, mas obviamente a gente vai precisar ligar isso ao que a gente estava estudando. Vocês recordam ainda, é importante depois pegar um caderno para anotar as informações. Esse vídeo vai ficar disponível aí no blog da escola para você poder acessar quantas vezes você achar necessário as informações. E aí você vai responder depois no final o questionário, vai depois fazer uma atividade que eu vou falar numa próxima aula. Então nesse momento a gente vai tentar ligar um conteúdo com outro. A arte ela tem 4 áreas principais, né? A música, a dança, o teatro e as artes visuais. O que nós estávamos estudando até agora eram as artes visuais. Conteúdo esse que estávamos estudando a materialidade. A materialidade é o uso de diversas matérias, diversos materiais para produzir arte, né? Então em todas as 4 linguagens é possível trabalhar essa materialidade. Então a gente vai falar sobre a música. Primeiro vamos falar sobre o conceito, sobre o que é música, algumas particularidades da música. Depois a gente entra na atividade ligando a esse conteúdo, ok? Anota então as informações, que é muito importante. Primeiro, o conceito. O que é música? Então podemos dizer que a música é a arte de combinar sons e o silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão à nossa volta, concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida. Ela é a nossa criação quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou a TV. Se você perceber, né, desde criança a gente está envolto por música, nossos pais, né, nossos responsáveis, sempre cantando alguma música, fazendo a gente recordar de alguma maneira, por meio do som, né, a pessoa que eles representam para a gente. A música existe e sempre existiu como produção cultural. Aqui tem uma coisa interessante, né? Então a música também é produção cultural, pois de acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas pela África, a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Então a arte sempre fez parte, desde a criação das tribos, né, do homem, quando começa a se juntar, a música já está presente como a arte também. Acredita-se que a música tenha surgido há 50 mil anos, né, onde as primeiras manifestações tenham sido feitas no continente africano. Então aqui volta as nossas aulas que nós fizemos de capoeira, nós falamos sobre a musicalidade e sobre a ancestralidade. Então aqui tem uma coisa muito interessante para a gente focar, né? Por que nós estudamos capoeira na escola? Por que nós vimos a questão da África, do continente africano, que foi tão expandido nas primeiras aulas? Porque é dali que surgem todas as manifestações culturais e artísticas, tá certo? Na história, a gente vai observar que em vários momentos, eu fiz um resumão, mas se você for aprofundar tem muito mais coisa, a gente vai só dar uma pincelada aqui rápida. A gente observar que na pré-história o homem já produzia uma forma de música que era essencial para ele, principalmente pois faz parte da sua produção cultural. Quando se cria objetos para o uso cotidiano, os instrumentos também fazem parte dessa criação, desse processo. Então, já lá na pré-história já se observa que havia alguns instrumentos musicais, muito embora não saiba de fato como eram utilizados, mas nas pinturas há representações de homens e mulheres tocando esses instrumentos. A cultura egípcia, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, alcançou um nível elevado, né, dessa expressão musical. As pessoas batiam espécies de discos de paus, uns contra os outros, utilizavam harpas, percussões diferentes, diferentes formas de flautas e também cantavam. Isso também a gente pode ter essa documentação por meio das pinturas e dos materiais que foram encontrados aí por trabalhos de arqueólogos, enfim. Então a gente já tem uma boa definição da música já Já na Ásia, né, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e indiana.
também tem uma outra percepção interessante de ver como é que se criou essas músicas. Um pouco da teoria musical. A teoria musical só começou a ser elaborada no século V a.C., na Antiguidade Clássica, no período grego, né? Então, a música começou a ser escrita, vamos dizer assim. Então, a gente vai observar como isso foi feito. A gente tem na música duas coisas interessantes para separar: as notas musicais e os acordes musicais. Então, a gente vai ver qual que é a diferença de um e de outro. Primeiro a gente vai falar sobre as notas musicais. As notas são conhecidas como 7. Então nós temos Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. São 7 notas musicais. Cada nota é representada em um pentagrama, né? Que é esse desenho aí que a gente já viu em algum momento da vida, né? Esses desenhos das notas musicais. Então, existem 7 notas e elas são desenhadas nesse espaço, nessa representação gráfica geométrica chamada de pentagrama. O pentagrama é utilizado linhas e espaços para desenhar as notas musicais em escala, da mais grave para a mais aguda. Nem sempre é nessa ordem, mas se utiliza o pentagrama para desenhar, anotar as notas musicais. Então aqui nós temos 5 linhas e 4 espaços. É utilizado a linha e o espaço para desenhar as notas. Na leitura dessa pauta musical, a gente entende que a primeira linha a gente vai anotar as notas mais graves, as notas mais grossas, sons mais graves. E subindo essas linhas, a nota vai ficando mais aguda. Então entende-se que a primeira nota, vamos supor, fosse Dó e a última fosse Si, subindo essa escala, tá certo? Pode ser adicionadas linhas nesses espaços, linhas extras, né? Tanto para baixo como para cima do pentagrama. Se eu precisar de umas notas mais agudas, eu vou desenhar espaços e linhas para cima. Se eu precisar de notas mais graves, eu desenho espaços e linhas para baixo. As notas são representações também gráficas, né? Foram criados esses símbolos de forma que todo músico, todo instrumentista passe a entender do que se trata. Então, o símbolo ele serve para, vamos dizer assim, para padronizar. Então, aqui nós temos uma nota, né? Com esse desenho que é um círculo, vamos dizer assim, que representa 4 tempos. E o nome dessa nota chama semibreve. Então é diferente. Aqui a gente fala assim, professor, mas não é o Dó? Tá. Aí eu estou dizendo que essa representação, de repente, colocado lá no pentagrama, em um determinado lugar, vai representar uma nota, só que ele é contado 4 tempos e o nome chama semibreve. Cada nota tem uma forma e um valor de tempo e o seu nome. Tá certo? Então, isso também foi criado para poder, vamos dizer assim, padronizar a leitura. Então, lá nós temos a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia e a fusa. Então, se eu aparecer uma mínima, eu sei que essa nota vai ser tocada em 2 tempos, por causa desse símbolo. Então, vamos supor que essa nota está desenhada lá na pauta musical e fosse um Dó. Eu vou tocar a nota Dó por 2 tempos, porque apareceu esse símbolo. Deu para entender mais ou menos, né? É um pouco complexo, mas a gente lê, quando for estudar música direitinho de verdade, vocês vão ver que não é tão confuso. As cifras. Então, já as cifras é a junção de notas que formam um acorde. Então, você percebeu que as notas são individuais, uma tocada de cada vez. Já o acorde é a junção dessas notas, né? E ela segue os mesmos nomes das notas. Ei, professor, como assim? Sim, pois é a nota mais forte, a gente chama de tônica, que predomina naquele acorde. Aí as cifras são da seguinte forma. São escritas com letras do nosso alfabeto. Isso também aqui é uma coisa padronizada, né? E, vamos dizer assim, identificada por qualquer músico, que o C é Dó maior, D é Ré maior, E é Mi maior, F é Fá maior, G é Sol maior, A é Lá maior e B é Si maior. Quando aparecem essas letras, o instrumentista que toca violão, que toca instrumentos que tem mais de uma corda por vez para tocar, cavaquinho, banjo,
e assim por diante, ele vai entender então que é um acorde e esse acorde se chama Dó maior. Vale a pena relembrar, né, que a cifra, quando ela vem sozinha, sem nem nada acompanhando a ela, a gente entende que é um acorde maior. Então, se vir um G sozinho, eu sei que é um Sol maior. A composição dos acordes, então, é feita pelas seguintes notas. O acorde de Dó maior, ele é a junção de Dó mais Mi mais Sol. Então, quando eu toco essas três notas juntas, eu tenho o acorde Dó maior, que é representado pela letra C, que é a sua cifra. Assim nós temos o Ré, Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Então perceba que aqui para cada acorde existem três notas, e geralmente a primeira nota é a nota tônica, a nota mais forte no acorde, por isso o nome é o nome do acorde. Certo? Vale a pena ressaltar que quando vier algum sinal, representa um acidente. Então, se vir uma nota com um sinalzinho, por exemplo, do cerquilho, que é o jogo da velha, como você preferir, a gente vai entender que isso aqui já não é mais o Fá maior. A gente vai chamar de Fá sustenido, então já é uma outra nota, tá certo? Lá nas teclas do teclado, para quem conhece um teclado, tem aquelas teclas pretas. As teclas pretas são acidentes musicais, chamamos de meio tom. Aquelas teclas pretas são sustenidas, subindo a escala. E quando volta a escala, é outra nota que a gente chama de bemol. O som é o mesmo, mas dependendo se ela está subindo ou descendo, muda aí a sua nomenclatura. Tudo bem? Então, quando a gente sobe o tom, aquelas notinhas pretas do teclado, a gente chama de sustenido. Quando a gente vai descendo a escala, ou seja, ficando mais grave, a gente vai chamar de bemol e é representado pelo B minúsculo. Aqui a gente vai ver um vídeo então rapidinho, um vídeo de 7 minutinhos, que se trata sobre a história da música. Rapidinho a gente vai ver o vídeo. Interessante vocês observarem e tomarem nota de algumas situações que eu vi. Observa bem o vídeo aí, por favor. Tá em espanhol, né? Mas dá pra ler tranquilamente. Dá pra entender. Volta por cerca de 50 mil anos, né, lá no Egito, uma das primeiras civilizações que criam as notas musicais. O primeiro pentagrama é escrito como tetagrama, né? Para 4 linhas, tá certo? E no Renascimento se retoma muitos padrões artísticos e se cria uma nova espécie de arte que nós chamamos de música clássica, né? Vai surgir aqui. Aparecem novos instrumentos, né? O órgão. Muito usado nas igrejas. Igrejas medievais, né? Violinos. No período barroco, né? Aparecem novos instrumentos.
grandes sinfônicas, né? Grandes maestros, grandes nomes da música clássica mesmo. Tomado o padrão clássico da música novamente, chamado de classicismo, e aparecem grandes orquestras sinfônicas, né, por grandes maestros, no caso Mozart e tantos outros. Aparecem as músicas para grandes espetáculos, né? E começa a aparecer a época moderna. Aparece jazz, a música negra, né? Principalmente jazz. Parece blues, grandes tocadores. Isso vai dar origem ao rock. Aparecem novos instrumentos na música, da música americana, norte-americana. Parece os Beatles. É a disputa entre os Estados Unidos, né, e a Europa. Novos tipos de rock vai aparecendo. Novas experimentações, aparece a música eletrônica. Nós chegamos ao sintetizador, é um dos últimos instrumentos aí que nós conhecemos, certo? Então, a gente vai voltar aqui aos slides. É o seguinte, a gente vai perceber que ficou um pouco de fora a música africana, né? A música também sul-americana e outras manifestações musicais. Mas era só para a gente ter um panorama do que é a música, como é que ela foi conceitualizada. Aqui nós temos alguns instrumentos e a ideia por que nós vamos estudar essa parte dos instrumentos. A gente sabe que existem algumas classificações e a gente vai encaixar algumas, né, desses instrumentos dentro dessas classificações. Então existem os instrumentos de percussão, os instrumentos de corda, os instrumentos de teclas também, que pode ser usado teclas e cordas, instrumentos de sopro também, os instrumentos de tecla também pode ser de sopro. Então são essas 4 classificações: percussão, cordas, teclas e sopro. A percussão, né, então, no início de tudo, né, sempre existiu os instrumentos de percussão, como eu disse lá, desde a pré-história.
não vou falar que a gente vai dizer se são os avós, enfim, vamos dizer que são os instrumentos mais antigos, ancestrais dos instrumentos. Literalmente são do tempo das cavernas, como eu já disse lá no princípio. O instrumento de percussão é um instrumento musical cujo som é obtido através de percussão, impacto, raspagem e agitação, com ou sem auxílio de baquetas. Então, por isso que o berimbau é um instrumento de percussão e não de corda, apesar de ter uma corda. Mas a gente, para obter o som do berimbau, a gente precisa bater a baqueta sobre a corda para poder propagar o som. Por isso a gente chama o berimbau de um instrumento de percussão, apesar de ser possível tirar nele algumas notas musicais. Os instrumentos de corda, então a gente vai entender que com a evolução o homem foi criando novas possibilidades, são aqueles cujo o som é produzido pela vibração de uma corda, presa em suas extremidades. Quanto mais longa e mais grossa a corda, mais grave é o som emitido e vice-versa. Então, aí nós temos alguns modelos de instrumentos de corda, o violão, o banjo, o alaúde. Nós temos aqui no caso a viola, nós temos o violino, o violoncelo, assim por diante. Tá bom? Os instrumentos de teclas, então, também são conhecidos como instrumentos também de cordas, alguns e outros de sopro. Porque aí nós temos alguns que são eletrônicos e outros que são, a gente chama de analógico. Então, o órgão, o piano, o teclado, o sintetizador e assim por diante. E os instrumentos de sopro, que são instrumentos que a gente atinge as notas por meio do sopro, que se chama instrumento de sopro. São instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar, Então a gente tem o clarinete, tem a flauta, tem o sax, tem o fagote, tem a trompa, o trompete, tantos outros, Tem a gaita, tem a flauta doce, são instrumentos que são obtidos por meio do sopro. Bom, então o que a gente vai fazer para a gente poder verificar se foi reconhecido, se essa aula foi proveitosa? A gente vai fazer uma atividade de fixação. Eu vou postar no blog da escola e vou postar também pelo Facebook. Eu vou pedir para postar um formulário. É um questionário que você entra com o seu e-mail e lá você vai responder as questões que vão estar apontadas lá. Automaticamente essa resposta já vem para mim. Então aí eu já também consigo, por meio do seu e-mail, fazer uma devolutiva com você, mandar depois as respostas corretas, o tanto que você acertou, o tanto que você errou. É como se fosse uma prova, um questionáriozinho. Tudo bem? Então nesse primeiro momento a gente vai fazer esse formulário, que eu vou mandar para vocês. O que tem que fazer no formulário? Inserir o seu e-mail, então você precisa ter um e-mail para colocar lá. Principalmente do Google, preferencialmente do Google, se não tem, é facinho de criar, tem vários tutoriais de como criar um e-mail. Marcar a sua série, colocar o nome completo, colocar o seu número da chamada e será aceita apenas uma tentativa. Então, se você errou aquela tentativa, acabou, tá bom? Belezinha? Forte abraço. Eu queria lembrar vocês que eu vou estar postando mais algumas aulas dessa e a gente vai na próxima falar sobre instrumentos não convencionais. Um abraço, até uma próxima, tchau.